Hoje vou conversar com o Thiago Guise. Ele já trabalhou na American Express, na Apple, e hoje atua como diretor de engenharia no Nubank. E também já gravou um outro episódio aqui com a gente, um episódio bem antigo, inclusive, episódio número 28. A gente gravou no dia 4 de abril de 2021, olha quanto tempo faz, né? Mais de 3 anos aí que a gente gravou. E foi um episódio sobre segredos de processos seletivos em Big Techs. Bom, tudo bem, Thiago? Obrigado por aceitar o convite de novo aqui. Valeu, Edu. Prazer, cara. Foi bem legal aquele podcast que gravou na época. Acho que foi um dos primeiros que eu gravei depois que eu saí da Max, que eu não tinha NDA, que não poderia gravar ou fazer coisas do tipo. Então, foi muito bom, cara. Sempre um prazer e sempre acompanho o podcast. E, pô, muito legal o trabalho que tem feito com a comunidade, de compartilhar esse conhecimento com a galera. Enfim, então, prazer estar aqui, cara. Massa, cara, massa. E antes da gente começar aqui, eu queria pedir só para você contar um pouquinho sobre você, para quem estiver acompanhando aqui a gente e te conhecer um pouquinho melhor. Boa, então, meu nome é Thiago Guise, né? Eu venho atuando em engenharia de software, tecnologia, TI, enfim, gestão aí nos últimos 20 anos, assim, eu vou dizer assim que, claro que como gestão nos últimos mais 7, 8 anos, talvez num contexto relevante, eu me mudei para fora, todo os Estados Unidos, já fiz 10 anos, então metade da minha carreira nos Estados Unidos, metade do Brasil. Eu sou de Santa Catarina ali e, assim, de forma geral, a minha trajetória comecei com Java, né? Java, web, depois acabei atuando um tempo na ThoughtWorks, lá em Porto Alegre, quando a ThoughtWorks tinha recém-aberto o escritório lá na época, bem nos primórdios de Agile, CI/CD, XP, Pair Programming e tudo mais. E depois, nos últimos 10 anos, aí, desde que eu me vim morar em Nova York, eu venho atuando bastante com mobile, trabalhei em startups, depois trabalhei um tempão na American Express e trabalhei na Apple um tempo e estou nos últimos 3 anos aí no Nubank atuando como diretor de engenharia da parte de mobile platform. Então hoje eu lidero todas as equipes de foundation de mobile aqui no Nubank, tem sido muito, muito legal e muito enriquecedor assim, tá, depois de tanto tempo fora, tá voltando e trabalhando com o mercado do Brasil e podendo contribuir para ajudar, enfim, ajudar a empoderar mais pessoas a ter acesso a crédito, enfim, toda a revolução que o Nubank fez nos últimos anos tem sido muito legal, enfim, aplicar o meu conhecimento desses últimos 20 anos e poder, enfim, contribuir com algo tão inovador e tão inspiracional, assim, para mim. Boa, cara, muito massa. Inclusive, qualquer dia a gente tem que bater um papo sobre mobile, tá? Só que hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como que a gente consegue escalar, vamos dizer assim, os resultados que a gente consegue ter como líder. E muito do que eu vou trazer aqui como pontos, né, foram baseados numa postagem que você fez até recentemente, né, relativamente recente, tanto lá no X, né, no antigo Twitter, quanto no LinkedIn, que eu vou deixar linkado aqui nas notas do podcast. Enfim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você é o seguinte. Talvez, assim, uma questão que é muito comum a gente ver, né? Talvez um erro muito comum aí, que para a gente gerar mais resultados, a gente tem que trabalhar mais, né? Então se eu gero um certo resultado ali, vamos dizer X, trabalhando 8 horas por dia, então é fácil a gente, beleza, então se eu trabalhar 10 horas eu consigo gerar X mais 10%, alguma coisa nesse sentido, né? Só que não necessariamente esse é o melhor caminho para a gente seguir. Daí eu queria entender um pouquinho o que você pensa sobre isso, faz sentido, não faz? Legal, cara. Assim, é um assunto bem controverso, né? E até eu tenho uma opinião. Eu vou chegar no assunto da postagem. Eu acho que, em resumo, assim, eu acredito muito na questão de leverage, né? De, como escalar com leverage de maneira sustentável, né? Mas eu acho que, assim, no começo da carreira como é que eu vou falar, assim, por um tempo, curto prazo, talvez trabalhar algumas horas a mais é uma estratégia super válida, tá? E no começo da carreira, acho que todo mundo tem que testar os seus limites ali e ver o que consegue fazer, vamos dizer assim, escalando quase que verticalmente, né? Vamos dizer assim. Só que escalar vertical a gente sabe que não funciona no longo prazo em infraestrutura e também individualmente também é difícil. Então tem que escalar horizontal e a forma de escalar horizontal é tentando priorizar coisas que vão ter um efeito fundacional, um efeito estratégico, e estratégico eu falo que está alinhado com o business pelos próximos, sei lá, 6, 1 ano, 2 anos, né? E aí também crescendo outros líderes abaixo, mentorando outras pessoas, né? Mas acho que um conceito chave, assim, que muita gente esquece, ou se eu fosse fazer, assim, quase que uma evolução de liderança, né? O pessoal começa
Então, primeiro escalando verticalmente, tentando colocar mais horas, tentando aprender ferramentas que façam mais com menos, né? Agora com AI, ChatGPT, LLM e tudo mais, acho que tem escalado verticalmente bom, porque com ferramental, IDE, atalhos de teclado, todo aquele negócio, né? Tu consegue ser um pouco mais produtivo, mas a banda mental ainda é um fator grande e ainda aquela questão do buzz factor ainda é um problemaço, né? Então, se tu é a única pessoa que sabe de alguma coisa, enfim. E aí daí tem uma questão básica que é a próxima evolução, vamos dizer assim, que a galera começa a priorizar o urgente versus o importante, né? Que é aquela matriz de Eisenhower e tudo mais. O que eu acho que é uma evolução válida, mas aí ainda não entra no coração do problema, que é ter uma influência de longo prazo e tentar focar nas coisas que têm um leverage maior, né? Que tem, enfim, um poder de impulsionamento aí maior, tanto para a equipe quanto para a organização. Que daí eu acho que entra muito num conceito que eu falei lá, que é o LNO, né? Que é um framework do Stridius, que é um cara muito famoso de produto, trabalhando no Twitter, trabalhando no Stripe, né? E que quando eu olhei aquilo ali é revolucionário, porque é como tu pensar no teu tempo como se fosse gestão de investimentos de portfólio, né? Quase que tu olhar quantas horas tu dedica, qual é a porcentagem de estoques ou de ações que tu tem de determinada classe de ativos, né? E aí, às vezes, não tem que ter só ativos de alto risco, alto impacto, né? Mas tu tem que balancear isso e eles vão ser o que vão permitir um crescimento e uma sustentabilidade maior ao longo do tempo, né? Eu acho que tem que levar múltiplas dimensões quando tu pensa em escalar, né? Então, não é escalar só para o curto prazo e para o longo prazo, é a melhoria para a organização, é eliminar a questão de blast radius, né? Pontos de alta falha, assim, né? Enfim, então tem bastante coisa aí para explorar hoje, Rido. Eu tenho a impressão de que um dos pontos, talvez, mais importantes quando a gente fala ali de escala, entra muito nisso que você comentou, é sobre a questão num primeiro momento, de priorização. Então, como que a gente consegue priorizar da melhor maneira? Eu queria até entrar um pouquinho mais nesse framework que você comentou, né? O LNO, se eu não me engano, entender um pouquinho melhor como ele funciona ali pelo seguinte. É muito fácil a gente olhar, por exemplo, para a matriz de Eisenhower. Não, vou definir o que é importante, o que é urgente, fazer o cruzamento ali. Vou atacar aquilo que é importante e urgente, e se não tiver nada urgente, vou atacar o que é importante. Aí eu ou delego o restante, ou eu abandono, né? Mas o LNO ele não é tão direto assim. Então eu queria entender um pouquinho como você faz para definir, né, as próprias prioridades ali, como é que isso funciona exatamente no seu dia a dia para você conseguir, num primeiro momento, priorizar. Depois a gente fala de execução, de fato, mas queria entender um pouquinho a parte de priorização, como é que você prefere fazer. Legal. Então, vou explicar o framework ali de LNO, né? Ele é um acrônimo ali, uma abreviação de três letras ali, né? LNO. O L significa leverage, o N significa neutral, né? E o O significa overhead, né? E aí eu vou falar também um pouquinho como que eu priorizo isso. Mas então a primeira ideia é uma vez que tu tem a tua to-do list, ou tu tem a tua lista de tarefas, tu tem o teu calendário, tu tem a tua lista de objetivos, né? A primeira pergunta a fazer é o que dessas tarefas, o que dessas coisas que eu tenho que fazer, ou que eu posso fazer, né? Tem um alto leverage, o que tem um baixo ou um leverage neutro, e o que tem quase que um leverage negativo, né? Então, Então, assim, se fosse ver, seria quais as coisas que eu posso fazer que pode render frutos e quase ter vamos dizer assim, um retorno de investimento de quase que 10 vezes, o que tem um retorno de investimento de uma vez, né? E o que tem um retorno de investimento de quase que zero, né? Então, assim, e aí tu vê, cada hora que tu coloca em cada tipo de tarefa tem um retorno diferente, quanta energia e quanta priorização, foco tu deveria colocar em certas coisas. E a ideia é assim, se tu classificou alguma coisa como overhead, tu deveria só fazer isso com o mínimo de esforço possível, né? Tipo assim, não gastar muito tempo. E aí, um exemplo clássico em empresas grandes, normalmente tem aqueles cursos mandatórios anuais, tem que fazer
de InfoSec e tudo mais, e que é muito um repeteco e tal, né? Então aquilo ali é um overhead do processo, tu tem que precisa fazer, porque é mandatório por questões de auditoria, regulamentação, enfim, né? Mas tu não deveria gastar muito tempo naquilo. Acho que, claro, o conteúdo pode ser válido, dependendo se tu trabalha numa área de risco e tudo mais, é o coração da tua área, então tu tem que dedicar mais, mas para a grande maioria da galera que trabalha com engenharia e trabalha em empresas de domínios regulados, né? Por exemplo, fazer um curso desse só deveria tentar, com o menor número de esforço, fazer isso acontecer e checar isso no calendário, jogar mais para frente, enfim. E aí tem tarefas que têm um retorno neutro, tipo assim, cada hora que tu coloca é uma hora de retorno, né? E aí pode ser tipo, por exemplo, sei lá, agendar uma reunião ou fazer uma estimativa de um budget para a equipe que, tipo assim, vai ser usado só como um parâmetro e tudo mais, não é algo crítico, né? Então aquilo ali significa que tu tem que fazer de uma forma, vamos dizer assim, também o mais rápida possível, mas não investir ou gastar muita energia nisso, é só para tirar da frente. E aí tem as tarefas que têm um poder de alavanca muito grande, né? Que são as tarefas de auto leverage. E aí essas são tarefas, por exemplo, vou escrever uma RFC da arquitetura do sistema, vou, sei lá, fazer uma POC de uma mudança que pode revolucionar a questão de custo de AWS da empresa, vou introduzir uma tecnologia nova, vou, sei lá, facilitar uma reunião que vai ter muita gente e tem um poder de, sei lá, influenciar o roadmap de todas as equipes da empresa, né? Vou ter um one-on-one com o CTO da empresa, onde vou tentar me preparar para tentar priorizar uma coisa ou dar ênfase. Essas são coisas que têm um grande poder de, no, sei lá, curto, médio e longo prazo, serem lembradas, né? Elas serem influenciar a direção da equipe, resolver um grande problema para o business, né? E aí a ideia é, essas são as tarefas que tu tem que garantir que tu tá usando a tua melhor energia do dia e priorizando elas acima de tudo, não deixando elas para o final do dia, né? Tipo, garantindo que tem um dia inteiro de foco, né? E até na thread lá do Threads original, quando ele postou essa ideia do LNO Framework, né? Ele fala, por exemplo, para PM, né? Para Product Managers, um exemplo era fazer um documento de PRD, fazer estratégia, visão daquele escopo, enfim, compilar insights dos clientes, de uma feature e tudo mais, coisas que vão influenciar o backlog, vão influenciar a estratégia, a direção que vai indo até a visão daquela área, né? E aí é isso que tu deve focar versus reuniões operacionais, tipo auditorias, coisas que são muito mais, têm um impacto neutro ou até overhead, né? E aí isso também pode ser usado, Edu, como oportunidades para te delegar. Então, como que eu aplico isso, né? Como que tu pode aplicar? Uma coisa que eu gosto de fazer no meu caso é aquela ideia de, sempre gosto de, no domingo à tarde, ou na sexta-feira à tarde, ou até na segunda de manhã, primeira hora, fazer um brain dump ali, né? Fazer tipo, tudo que eu gostaria de fazer, o que eu poderia fazer essa semana, fazer uma to-do list gigante ali, então eu tiro, sei lá, 15 minutos, meia hora, e faço um dump de tudo que está na minha mente, assim, até antes de abrir o computador, antes de abrir o Slack, né? Tudo que eu gostaria de fazer, o que eu preciso fazer de mais urgente e que eu gostaria de fazer para o semestre ou para o ano, voltar nas minhas metas, né? E depois que eu tenho essa lista, uma coisa que eu gosto de fazer é tentar fazer uma avaliação bem alto nível, o que são as coisas que são L, o que as coisas são N, o que as coisas são O, né? E recentemente até tenho começado a usar o ChatGPT para me ajudar nessa classificação, assim, de dá o contexto lá, sou diretor de engenharia, lidero a área tal, tenho essa lista de coisas aqui, meus objetivos OKR são esses, me ajude a classificar o que tem alto leverage, o que tem leverage bem, bem pequeno, e o que tem overhead, o que eu posso delegar, o que eu deveria priorizar e tal. E tem sido interessante usar o ChatGPT ou ferramentas LM da vida para ter um input externo, assim, né? Então é uma técnica bem, bem legal, assim, mas eu acho que o coração do negócio é tu antecipar, né, e criar uma visão da tua semana. Eu acho que o planejamento semanal, isso vale para managers, né, gestores, e vale também para engenheiros, vale para PM, vale para todos. Todo mundo precisa desse exercício.
e começasse a semana priorizada, e fosse até uma etapa além disso, é de bloquear horário na agenda para as coisas de alto leverage e garantir que as coisas de baixo ou quase que leverage nulo vão ser feitas em horários esporádicos, entre reuniões e coisas, e te forçar a finalizar num time box ali, eu acho que tu vai ser bem mais produtivo por causa disso. Mas eu acho que assim, isso até pode ser uma ferramenta para te trazer para os one-on-ones com o gestor e tudo mais. Ó, tá aqui o meu backlog de tudo que eu gostaria de fazer, acabei priorizando isso, eu acho que isso tem um impacto maior, tu concorda que esse é o foco, e aí ir para a próxima etapa de bloquear todos os conceitos de deep work, enfim, de minimizar interrupções, de ficar offline se necessário. Enfim, tem várias ideias disso, cara. Mas eu acho que a linha geral é isso, né? Tipo, é tentar quantificar o retorno do investimento das tuas horas e do teu foco, e aí usar isso como ferramenta e não só fazer aquela classificação do urgente e importante, priorização básica de uma dimensão, né? Acho que isso acaba trazendo múltiplas dimensões para te considerar quando tu vai priorizar o teu foco, e aí te força a planejar a semana, de certa forma, né, se for fazer esse exercício. Então é quase que, muitas vezes, muitas pessoas não têm nenhuma to-do list do dia, já começam com o que está na inbox, o que vem no Slack, o que é falado na planning da equipe, né? Esquecem de fazer o planejamento estratégico a nível individual, né? E ficam só no planejamento estratégico no nível de equipe, o que está no Kanban, enfim, o que tem de problemas de suporte, enfim, todo aquele negócio, né? E isso não é suficiente para ninguém crescer na carreira, ou vai ser muito difícil se tu pegar e só usar a priorização que é dada globalmente e não aplicar nos teus pontos fortes, nos pontos fracos. Quem da equipe poderia pegar uma tarefa que talvez para ti não é tão interessante, mas para eles talvez seria um L, para ti talvez seria um neutral, para eles talvez seria um L, né? Uma coisa de alto leverage, e aí tem toda aquela questão de crescer a equipe junto contigo, enfim. Eu acho que um ponto importante ali é a gente entender que, especialmente numa posição de liderança, existe uma diferença muito grande entre pegar uma tarefa e outra. Então, cara, se a gente só é demandado, cara, talvez não precise de mim como líder. Outra pessoa poderia estar no meu lugar, de certa forma, né? Então, acho que uma das grandes características de uma pessoa líder é que ela vai escolher o trabalho que ela vai fazer com, vamos dizer assim, né, pensando já no resultado que ela quer causar lá na frente. Aí parte vem disso, né, que você comentou aqui agora, né, que é sobre como que a gente prioriza e tal, esse primeiro passo. Mas aí, até aproveitando que você já falou um pouquinho da agenda e tal, eu queria entender um pouquinho, né, como que você faz essa organização semanal. Você separa um dia para alguma coisa? Como é que você define blocos ali? O que é recorrente, por exemplo? Como é que você marca isso aí na agenda? Você minimiza a quantidade de reuniões recorrentes ou não? Como é que você estrutura aí a tua agenda semanal para que você consiga ter uma alavancagem melhor do seu trabalho? Legal, cara. Eu iterei muito nisso, Edu. Acho que isso foi um tema de muita reflexão por anos, assim, de chegar na agenda ideal e como dividir temas na semana, horas de foco, medir o teu nível de energia. E eu acho que, assim, vai variar bastante a resposta, né? Mas no meu caso, eu tendo vamos dizer assim, ter um calendário de reuniões recorrentes de one-on-one e de reuniões da organização que são fixas, né? Então eu tendo já começar o meu calendário com algumas peças no Tetris ali, né? Então acho que e talvez antes de tu ver a tua produtividade individual, como alocar isso, né? Então tem um planejamento semanal e tal, mas tem até o planejamento anual e semestral dessas reuniões, assim. E aí entra em vários buckets, assim, vários grupamentos. Então, one-on-one com os meus liderados, one-on-one com skip level, né? Algumas pessoas que também têm papéis importantes, one-on-ones com líderes de outras áreas da empresa que eu preciso trabalhar junto para garantir que os projetos são entregues, que temos dependências, né? Reuniões de liderança da área, né? Enfim, e aí tem que... A primeira coisa que eu faço é garantir que essas fundações táticas, né, operacionais estão no calendário e estão acontecendo mais ou menos vamos falar assim, em blocos bem definidos, em cadências bem definidas. Eu gosto de trabalhar com 3 cadências normalmente, né? Tipo, cadência semanal, cadência quinzenal, mensal, e tem algumas coisas que acontecem a nível de trimestre, de quarta, né?
Então, isso é importante já estar no teu calendário como líder e já considerar isso. Não pode considerar que teu calendário vai tá vazio, né? Mas tu tem flexibilidade de mudar isso. E aí o segundo ponto é, com isso, com essas constraints já no calendário, aí tu tem que adaptar a semana para o que tu tem de tarefas ali e qual é a temática da semana, né? Qual é as duas, três prioridades da semana. E aí tu realoca a reunião, delega a reunião para alguém, se necessário, né? Ou pega as tuas horas de foco para focar nessas prioridades. E aí uma outra coisa que eu iterei com o tempo, e no meu caso eu cheguei nessa conclusão assim, cara, se eu tenho mais de 6 horas de reunião num dia, eu não vou conseguir fazer nenhuma tarefa, nada. Então, tipo assim, eu tento alocar 2 a 3 horas por dia de focus block, de ter coisas, ter alguma agenda de pelo menos 1 hora e meia, 2 horas para, vamos dizer assim, conseguir focar em alguma coisa, ter tempo para ler coisas e tudo mais. Né? Então, tipo, se eu vejo que eu tenho dias que estão com mais de 6 horas de reunião, eu sei que vai ser um dia quase que impossível de fazer qualquer coisa. E aí, eu acho que estrategicamente é muito importante tu, às vezes, definir um tema para um dia, né? Se tem uma grande apresentação, um grande documento tudo mais, bloqueia uma tarde, bloqueia o dia inteiro para focar naquilo ali. Então, assim, eu tenho até um checklist ali, que eu fiz no LinkedIn ano passado, até que foi bem legal, era de ter quase que um sequenciamento, né? E até tem uma coisa que eu acabei de estava olhando aqui, acabei de esquecer de falar, que talvez antes das reuniões recorrentes e coisas da organização que estão no calendário, tem as coisas da família, né? Tipo, o que tu quer fazer, enfim, checar com a esposa, o que tem da semana, enfim, se tem filhos, tem toda a questão, e garantir que essas coisas estão no calendário, né? E aí depois, uma coisa que eu gosto de fazer é considerando, então, constraints de reuniões recorrentes e coisas táticas que tem que acontecer e tu precisa estar participando e todos os teus compromissos familiares, pessoais, de saúde, de terapia, de academia, considerando tudo isso no calendário, a próxima grande prioridade deveria ser como que eu aloco tempo na agenda para as grandes coisas, né? Para o top 2 ali, para o top 1 que seja, né? Tipo, assim, eu detectei que, pô, a coisa mais importante é isso, como que eu garanto que eu consigo pegar pelo menos uma tarde, pelo menos, sei lá, 3 horas, idealmente de forma conjunta na agenda e bloquear isso, mover reunião para te ter esse espaço, né? E, enfim, e aí tu pode até, enfim, revisar o teu calendário e ver se tu não conseguir ter espaço, né? O que daria para mover para a próxima semana, o que daria para cancelar, o que daria para delegar, né? Para te conseguir colocar esses blocos na agenda, né? E aí, enfim, e aí acompanhando dia a dia e à medida que vai avançando ou não, tu iterando na tua agenda, né? Mas é muito importante começar a semana com um plano bem assertivo, né? E com um calendário refletindo as prioridades, né? Mas também não dá para assumir que que a tua prioridade é a tua to-do list, né? Porque tu tem outras coisas que muitas vezes tu esquece que tem que ser feitas e não estão na to-do list e tu dá como, enfim, então, por exemplo, responder mensagens do Slack, por exemplo, revisar documentos, revisar pull requests. Então, o ideal é que tu consiga também ter alocado essas coisas, mas eu acho que se tem o principal é planejar para conseguir visualizar. Se tu não consegue nem visualizar isso, o que tu vai conseguir fazer, o que não consegue, isso vai gerar muita frustração. E aí, todo dia de manhã, primeira hora, acho que vale olhar para todo o lixo da semana, ali para o plano, olhar para o que veio novo e refletir, pô, será que o dia ainda está refletindo isso? Será que eu preciso... Como é que foi o progresso das horas que tu alocou? Enfim, então acho que tem bastante... É bem interativo, tá, Edu? E é muito legal você falar isso tudo, porque a gente começa a acompanhar uma historinha ali, né? Então você prioriza, coloca na agenda e tal, algumas coisas talvez não vão sair como você esperava e tal. E um ponto que você mencionou mais cedo, eu acho que vale super a pena a gente entrar mais a fundo, é o sobre você delegar certas partes do trabalho, né? Porque você não consegue fazer tudo, dado que você não consegue fazer algumas partes, então você vai delegar para você garantir que os resultados eles vão aparecer, mesmo que você não esteja botando a mão diretamente para fazer aquilo acontecer. Eu queria entender um pouquinho como que você faz para, vamos dizer assim, né, delegar isso para o time, como é que você faz para treinar as pessoas, porque não necessariamente é tão fácil você encontrar alguém na equipe que está
pronto para começar a fazer algo, talvez vai levar um tempo ali para você desenvolver a pessoa, para que você tenha confiança de que ela consiga fazer aquilo. Então, eu queria entender um pouquinho o processo que Legal. você usa para, vamos dizer assim, né, conseguir delegar isso, ainda que seja ao longo do tempo. Cara, existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar, né? E aí, quando se fala em delegar de forma efetiva, tu precisa estar planejando isso com a pessoa desde o começo, né? Não dá para delegar tarefas de uma semana para outra, muito menos de um dia para o outro, né? E muitas vezes isso vai criar mais trabalho e causar mais frustrações do que tu mesmo fazer e escalar verticalmente, né? Então, o processo de delegar ele tem que ser estratégico, e aí entra até no outro tópico que eu acho que eu escrevi lá no post do LinkedIn também, que é da questão de escrever expectativas para o semestre, de tu tá entendendo onde as pessoas estão na evolução de carreira delas, que tipo de desafio pode ser útil, e aí tu estrategicamente oferecer ideias, né? Então eu sou um grande fã de ter expectativas escritas a cada semestre com todos os meus liderados, né? E também garantir que todas as pessoas abaixo dos liderados também têm expectativas claras, porque isso pode ser usado como... Até tem uma outra ferramenta que eu acho super, super útil, que eu comecei a usar esse ano, que é a questão de calibrar expectativas por nível, e não só calibrar os ratings vamos dizer assim, as avaliações de performance no final do ano, né? Então é como se fosse... Imagina que a gente está fazendo uma calibração de performance, mas é calibração das expectativas. Então a gente está pegando, por exemplo, todas as pessoas de um certo nível de senioridade, todos os staffs, primeiro, forçando todo mundo a escrever as top 3 prioridades do ano e as top 3 áreas de desenvolvimento, né? Então, tipo, essas são os grandes projetos ou metas, ou, enfim, atuações que eles vão ter, e essas vão ser as skills baseadas nos feedbacks e baseado no desenvolvimento de carreira que eles querem ter. E aí, uma vez que tu tem isso escrito e todo mundo concorda que, pô, realmente essa pessoa, acredito que o maior leverage dela tá nisso, e essas expectativas estão de acordo com as expectativas do nível e o papel, e tu não tem pessoas, por exemplo, sênior atuando como júnior, ou staff atuando como sênior e tudo mais, isso te dá, como líder, te dá uma visibilidade muito grande para quando tu vê uma demanda nova surgindo, vamos precisar fazer uma apresentação para o CTO sobre o plano de rearquitetura do que a gente está fazendo. Ao invés de tu automaticamente, puta, eu vou ter que puxar isso, tu olha para os expectations da galera e tu vê, essa pessoa que está no stretch para uma promoção, essa pessoa já tem contexto disso, e aí tu, com semanas, idealmente, né, semanas antes, tu consegue já falar para a pessoa, tem isso aqui, tem uma oportunidade, eu acho que se alinha com os teus expectations, porque tu acha a gente trabalhar nos one-on-ones pra gente fazer um rascunho juntos, enfim, trabalhar 4 mãos, e daí tu vai quase que soltando, a ideia é dando autonomia para a pessoa e garantindo que ela está setada ali para o sucesso, né, e não seja aquele negócio de delegar no susto, né, de tipo assim, cara, preciso que tu faça isso, se vira aí. E assim, eu acho que tem momentos e momentos, né, e tem coisas que às vezes tu vai delegar meio no susto e ficar ali como um consultor e talvez tá ok, a qualidade talvez não seja a mesma do que tu estava fazendo, porque tá ok no desenvolvimento da pessoa, tá ok, enfim, aquilo ali não é algo tão crítico no momento, enfim, né? Mas se tu quer fazer isso de uma forma estratégica, eu acho que esse processo de meio que casar o planejamento semestral, anual da empresa, com o planejamento de carreira das pessoas e de foco, e aí usar isso semanalmente ou mensalmente para ver o que está vindo no próximo mês de reuniões importantes, de demandas, e olhar para as pessoas que estão na tua organização e ver, pô, quem é que tem um objetivo similar, quem é que tem essa expertise. E aí entra também o papel do teu papel como, às vezes, fazer one-on-ones, skip level, ou dos one-on-ones teus liderados, né? É apresentar essas oportunidades para te delegar, né? Apresentar, e aí, na primeira vez, tu vai ter que estar ali junto, quase pareando com a galera. Na segunda vez, tu vai soltando mais. Então, é um processo que exige bastante disciplina e é chato, cara, não é milagre. Delegar de forma efetiva envolve mentorar, tá ali, eventualmente falar, cara, não tá dando, deixa que eu toco aqui, daqui, na próxima vez a gente faz com mais calma. Então, não existe milagre para escalar. Então, acho que esse
tipo assim, é aquele negócio que eu acho que tu conhece como é que é o Horstman, que é o fundador do Manager Tools, né? Ele fala bastante, cara, gestão é um trabalho de disciplina chato, e tu tem que dar coisas, feedback recorrente, fazer coisas de novo, de novo, de novo, e não tem segredo. Então ele vai ser tipo processo bem estruturado, com muita interação, com muito feedback, indo e voltando, até tu acertar a mão, e aí às vezes tu tem que enfim, pô, talvez tu não tenha a sonoridade ideal para fazer o que tu gostaria que fizesse, talvez tu não tenha o tamanho da equipe ideal para fazer aquilo ali, talvez não tenha sonoridade, aí tu tá sobrecarregando muito porque tu tem que fazer o trabalho que outras pessoas deveriam estar conseguindo fazer, mas não consegue. Enfim, daí isso é um feedback para ti como líder também, de tipo, se isso está sendo possível ou não. Sim. Acho que um ponto interessante de frisar aqui, né, você já até comentou isso de certo modo, é que talvez o que pareça uma atividade pra gente que é uma atividade menor, cara, para um liderado, cara, é um negócio grande para ele, é algo que vai dar um pouco mais de visibilidade, que ele vai conseguir se desenvolver em algo, então é algo que pode ser muito bom para outras pessoas, né? Então a primeira coisa é ter isso em mente, né, logo de cara. E outra coisa aqui que eu acho também que é bem importante mencionar é que, e que você trouxe isso, um insight que eu tirei, é que delegação não é uma atividade, delegação é um processo. Então você começa lá atrás entendendo os problemas que vão surgir pela frente, então você já começa com isso em mente, você já vai preparando as pessoas, definindo expectativas e tal, elas vão sendo treinadas, vão evoluindo naquilo, até que eventualmente, em algum momento no futuro, elas vão começar a botar a mão na massa, talvez com algum acompanhamento ali, até lá na frente elas conseguirem, vamos dizer assim, se virar bem, né? Conseguir fazer entrega de conta própria. Então, só de você ter em mente de que delegação é um processo, você precisa se organizar para isso acontecer, já talvez até traga um pouco mais de, vamos dizer assim, de responsabilidade quando você for fazer isso, né? Não é tipo, joga na mão da pessoa, deixa ela se virar, se ela precisar de ajuda, eu tô aqui para dar um toque para ela. Tipo, talvez essa não seja a melhor fórmula aí para lidar com isso. Cara, e tem outra coisa do que assim, né? Também tem outra coisa, também não é só sobre sobrecarregar as pessoas, né? Tu tem que garantir que elas estão tendo a energia para conseguir focar naquilo. Eu vejo muitas vezes o pessoal só jogando novas coisas para a pessoa fazer, esquecendo o que ela já tem no prato delas, né? E às vezes, enfim, é um balanço e garantir que realmente a pessoa está conseguindo despriorizar o restante das coisas para pegar as coisas de mais leverage e idealmente é um processo que tu vai também jogando isso para a organização, tipo, os gestores mais sênior vão jogando tarefas mais complexas para os gestores menos sênior, que vão jogando, e todo mundo tem algo que está evoluindo e a organização continua sendo efetiva, né? E algumas coisas vão estar sendo atrasadas ou canceladas para suportar esse dinamismo, né? Mas não dá para só empurrar, então é um trabalho de constante priorização e mudança de expectativas, né? Tipo, os OKRs que começaram no começo do ciclo não são necessariamente os OKRs que vão finalizar no final do ciclo. Vai ter OKRs que vão ser cancelados, vão ter OKRs que vão surgir no meio. Então, o pessoal tem que estar confortável com essa mudança, esse dinamismo também. Eu vejo muitas vezes o pessoal querendo, vamos dizer assim, seguir princípios de cascata ali. Pô, não, a gente definiu as expectativas aqui, é isso que eu vou fazer de agora, de janeiro até dezembro. Não, cara, tipo, isso aqui é muito mais um target, né? Muito mais uma coisa um pouco mais não escrito em pedra ali e que deveria ser o North Star, né? Mas é uma coisa que muda muito. Então tem essa falta de flexibilidade que às vezes dificulta a delegação, dificulta o pessoal entender que, vamos dizer assim, o OKR não é uma ambição, algo inspiracional, muitas vezes não é necessariamente um commitment, né? Tipo, não é uma entrega, não é... Enfim, e aí ficar flexível com isso. Da mesma forma, as tuas metas como líder ou objetivos de crescimento de carreira, eles também não podem ser levados ao pé da letra, e tu tem que... Flexibilidade é o coração de senioridade para muitas vezes, né? Enfim. E outro ponto que você também tangenciou aqui, eu queria aprofundar um pouco mais nele, é sobre essa parte de, ok, eu fiz uma entrega legal, agora, não adianta só fazer uma entrega legal, vamos dizer assim, vender isso, de certa forma, mostrar o valor que aquilo traz e tal. Então, eu queria entender um pouquinho como é que você enxerga sobre esse ponto. Cara, bem legal essa ideia. Esse é outro framework dos Ridges que eu aprendi nos últimos anos e que, tipo assim, uma vez que tu entende, tudo faz sentido, assim, né? E aí entra naquela ideia, assim, né, de...
Então, se tu for dividir o trabalho na organização, tu tem 3 tipos de trabalho, né? Tem o trabalho de produzir, tem o trabalho de organizar e o trabalho de publicar ou promover, né? E aí, tu vê muitos líderes que só trabalham na promoção, né? Tu vê muitas pessoas só trabalham na organização, só criando estrutura, criando rituais, agendando reunião, e tu vê a galera que só executa, né? Só pega task e shippa, vamos dizer assim, né? E aí, uma ideia desse framework de produce, organize, publish, né? É que quanto mais sênior tu é, mais tu tem que prestar atenção nisso, porque o coração das coisas não é só tu tá fazendo, mas é tu também tá influenciando e as pessoas tá sabendo que tu fez aquilo, né? Então, a ideia é assim, né? Então, muitas vezes a coisa de mais leve que tu tá fazendo na tua semana é, vamos dizer assim, promover o trabalho de alguém, ou promover o trabalho da tua equipe, ou dar visibilidade numa coisa que está sendo feita, uma coisa que foi feita, uma coisa que pode ajudar, né? E aí entra naquele negócio de, pô, eu não gosto de me autopromover, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, que eu quero entregar valor, mas eu não quero ficar me vangloriando, né? E cara, não é sobre isso, a gente tem que aceitar, tipo, é sobre ser honesto consigo mesmo ali e com a organização, porque se a pessoa só está fazendo, mas ninguém sabe que ela fez, isso vai ser difícil depois de ficar uma promoção, ou tipo, vai ser surpresa no final. Então não é só sobre fazer, e também não é só sobre organizar, né? Eu acho que tu precisa balancear e às vezes até olhar para as tuas atividades, vamos dizer assim, não necessariamente a nível de semana, mas a nível de mês, assim, o que eu preciso promover aqui, dar visibilidade para a organização, né? Tipo de resultados que a gente atingiu, de evoluções interessantes que a gente teve, de potenciais ajuda que a gente pode oferecer, enfim, eu acho que é muito mais em publicar uma alavanca para te ser reconhecido e para te dar oportunidade de trazer visibilidade de coisas de partes da organização que muitas vezes tu não vai saber. Então, não dá para ficar ali só heads down, né? Só focado. E é um dos maiores, vamos dizer assim, erros que muitas vezes impossibilita promoções é a galera que não quer falar com outras áreas, não quer compartilhar, enfim. Então, é muito de tu pensar nisso para escalar o teu impacto, né? E às vezes o que tu precisa fazer é organizar mais a equipe, organizar mais o backlog para a equipe conseguir produzir mais, vamos dizer, de maneira horizontal, né? Então também tem essa questão. Será que o que está faltando é realmente produzir mais, shippar mais coisas mais rápido? É uma organização melhor, e aí a organização pode ter vários flavors disso, processo, estrutura, checklists, né? Ou é de promover, colaborar, trabalhar com outras pessoas, enfim. Então é um framework bem legal para pensar também no teu planejamento semanal, no teu planejamento anual, quais momentos tu vai comunicar. É toda aquela ideia de building public, né? De tipo, eu quero fazer e eu quero estar dando visibilidade disso o tempo todo. Eu quero estar, enfim, dando visibilidade do que está sendo feito, o que está bloqueando, enfim, de uma forma que ninguém precise estar perguntando o que está escondido, né? Irradiar o status das coisas. Sim, sim. Eu acho que, em parte, tem a ver muito com essa questão de ser promovido e tal, mas eu acho que tem até um outro ponto um pouco mais profundo que eu vejo as pessoas falarem pouco, que é assim, o fato de eu conseguir mostrar que eu sou capaz de entregar um certo trabalho, talvez me credencie para pegar algo maior que... Esse maior, sim, pode levar a minha promoção, reconhecimento, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante para ter em mente, porque, especialmente para quem é menos sênior, talvez essa pessoa não esteja acostumada com isso. Está acostumado com pegar tarefa e tal, fazer um negócio pequenininho ali, não se comunica tanto. Cara, provavelmente ela vai ter dificuldade de fazer esse algo maior, né? E assim, tem pontos aí, eu vou entrar até um pouco nessa questão de plataforma, né? Aproveitando que você está em plataforma, porque assim, tem coisas que a gente entrega e que não basta somente entregar, mas a gente faz para as pessoas usarem. Se elas não usarem, a gente meio que não vai ter sucesso com aquela entrega de qualquer forma. Então a gente precisa fazer essa, vamos dizer assim, tornar isso público e meio que engajar as pessoas a usarem também, porque é esse uso que vai ditar se a gente teve sucesso ou não nessa entrega. Total, cara. Quase que tem um quarto tipo de trabalho que é reflexão em cima das métricas, em cima do. É quase que como é que é o framework lá de mensurar, como é que é iterar e aí voltar. Eu esqueci o nome do framework agora, O PDCA? enfim, mas
TDCA, bem TDCA. E é quase que, pô, produzir, organizar e promover, né? E tu tem quase que um refletir para ver, será que eu preciso de mais, realmente criar mais coisas? Será que eu preciso de organizar melhor? Será que eu preciso publicar mais, né? O que faltou para os usuários estar usando isso? O que faltou para isso poder ser considerado sucesso, né? Também não é só produzir, organizar e promover e não olhar para trás os resultados, não refletir, estamos acertando a mão, enfim, acho que tem muita coisa além disso, mas esses 3 tipos de trabalho é interessante como tu vê líderes que estão focados bem mais em um do que o outro, e achar o balanço para o teu nível de seriedade é o coração do negócio. E para achar o balanço, tu precisa refletir, tu precisa voltar nas métricas, tu precisa, enfim, acompanhar isso quase que um nível mais macro também. Daí eu queria voltar a um ponto que a gente discutiu lá atrás, né, sobre aquela questão ali de priorização e tal, que assim, é um ponto que eu imagino que muitas pessoas têm dificuldade, é compreensível isso, porque assim, vamos dizer que ela usa aquele framework, né, o LN, deixa eu ver aqui, LNO. LNO. Daí ela usa esse framework e tal, mas quando ela, vamos dizer assim, ela usa ali e chega à conclusão de que, cara, tem 10 coisas de altíssima alavancagem aqui pra eu pegar. Mas, pô, pegar 10 coisas talvez não funcione muito bem, né? Então, como é que ela faz quando tem muita coisa pra fazer e ela não consegue tocar aquilo tudo? Qual o próximo passo que ela consegue dar em relação a isso? Cara, eu acho que daí tu tem que olhar. Assim, se tem 10 coisas que daria para fazer, tem 10 coisas que eu posso fazer que tem autoalavancagem no semestre, né? Pô, eu acredito que realmente existam 10 coisas que tu pode fazer no semestre. Mas tu olha para a semana, uma coisa que eu gosto de fazer esse exercício, às vezes, com os meus liderados, é olhar, pô, para onde que tá a visão do business nesse momento, né? O que tá pegando fogo? Onde que tem mais olhos em cima, né? O que está mais próximo no calendário, né? Eu acho que tem várias forças que vão te ajudar a fazer um stack ranking disso, né? Eu acho que se tu tem 10 coisas, tu tem que pegar e tentar fazer um stack ranking disso. E aí olhar, sempre aquele negócio, tu precisa ir um nível abaixo, né? Então eu tenho 10 coisas de alto nível. Legal, vamos quebrar mais algumas dimensões em cima disso. Quais coisas que tu precisa de outras áreas? Quais coisas que dá para te fazer sozinho, quais coisas que tem um impacto no negócio versus impacto na engenharia. Tu precisa fazer quase que uma matriz em cima disso para te conseguir afunilar e ter clareza. Quase que. Então, assim, não dá para parar, tem um backlog de 10, não sei o que fazer. Aí eu acho que tu pode olhar as constraints, né? Pô, como é que tá. Enfim, como é que tá o calendário nas próximas semanas? Talvez não vai dar para te alocar uma semana inteira para te fazer uma POC de um negócio que tu vai precisar ficar offline e focar total nessas próximas semanas, mas daria para fazer daqui 1 mês, 2 meses, né? Então tu tem que, vamos dizer assim, jogar com as cartas que tem na mesa. Eu acho que esse. E aí, se aí. Não, pô, não tenho nenhuma constraint no calendário, não tenho nenhuma entrega nos próximos meses, não tem nada pegando fogo, não tem ninguém de férias, não tem. Aí tu começa. Vamos fatiar o. Vamos fatiar essas coisas de alto nível e ver o que daria para entregar agora, o que daria para entregar só no futuro, o que está incerto, o que está mais definido, né? O que eu preciso definir, o momento de fazer. Raramente, todo mundo que chega para mim com 10 coisas para fazer, cara, eu consigo afunilar em 2, 3, em 10 minutos, só fazendo. E aí traz pessoas que talvez tenham um contexto mais macro, né? Pega uma pessoa um pouco mais sênior e pensa, que dessas 10 aqui realmente a gente está precisando no momento? A pergunta também, o que são os teus pontos fortes? É algo que tu já fez no passado, que foi bem sucedido e que tem grandes chances de ser sucedido novamente nesse contexto, né? Então tem que olhar quais são as suas forças, Enfim, eu acho que tem muitas coisas que dá para botar, assim, é mais sobre pensar analiticamente sobre aquilo, né? Pensar no potencial, ver onde que tá pegando fogo, onde que tem interesse em investimento, né? Quase que tu tem que seguir claro que tu não está no mercado público, mas dentro da organização tem certos tópicos de áreas de interesse, coisas que não estão sendo muito bem vistas, então também tem que surfar as ondas, assim. Eu acho que esse é um ponto muito interessante porque em algumas situações, você vai meio que apostar também. Você não sabe se aquilo. Você acha que aquilo tem maior alavancagem, mas talvez não tenha, não necessariamente. Então tem algum risco ali envolvido também. Então não é tão trivial tomar essa decisão em alguns casos. Eu acho que eu curti muito isso que você falou sobre
alinhar, talvez, né, com uma pessoa mais sênior e tal, talvez com a própria pessoa líder ali, né, ela consiga ter uma visão um pouco mais ampla e consiga ajudar nessa decisão, talvez alinhar com outras equipes, stakeholders, enfim, por aí vai, pode ser interessante. E eu estava até pensando aqui que, dependendo do cenário, não é você que tem que pegar aquilo. Eu não tô nem falando de delegar aqui necessariamente. Tô falando de, cara, será que você não poderia dividir esse trabalho com uma outra equipe na empresa que também faz sentido para ela? Então talvez você pegaria ali 30%, vamos assumir aqui, pô, só isso já seria suficiente para você conseguir contribuir para a entrega do projeto, que vai ser bom também para outra equipe. Então acho que vale ser um pouco criativo. Mas aí eu vou muito do que você falou, que eu achei muito interessante de... cara, será que eu tô priorizando certo aqui? Será que tem realmente 10 itens com alta alavancagem? É bem provável que não. Então, talvez 1 ou 2 ali, 3, talvez, enfim, a gente consiga enxergar bastante potencial, enquanto outros, parece, mas não sei, também na dúvida aqui, o pessoal não está falando tanto desse tema, então, talvez não seja tão interessante para esse momento. Então, acho que vale olhar muito realmente ali para o que está acontecendo na empresa, talvez o que está sendo mais falado, o que está sendo mais necessário, conversar com outras pessoas. Acho que me parece uma estratégia bastante interessante. Até, Edu, tem uma pergunta que eu gosto de usar e que eu até coloquei na apresentação que eu fiz no QCon em Boston esse ano, que é tipo aquele negócio, né? Qual é a coisa de maior alavancagem que eu posso fazer essa semana, né? Ou esse mês, com as minhas habilidades, com os meus relacionamentos atuais dentro da empresa, e que talvez vai ajudar a organização, a equipe, o grupo, enfim, ou até o cliente a ter o maior impacto, né? Qual é o melhor uso do meu tempo essa semana, considerando tudo isso? Aí tem que considerar outras coisas, né, como dependências, como momento, enfim, mas tu considerar, por exemplo, as tuas skills e os teus pontos fortes, pontos fracos, aonde tu quer evoluir na tua carreira, o contexto atual da equipe, os relacionamentos que tu tem e os que tu ainda tem que ter na organização para talvez priorizar algumas coisas, né? Fica muito fácil, cara, só tu colocando essas pequenas coisas, olha para os OKRs, olha para os teus expectations pro momento, olha para a ladder do teu nível, olha, cara, tu consegue afunilar e chegar fácil assim, pô, isso aqui tá claro que nesse momento é a coisa mais certa a ser feita, né? E aí, né, aproveitando, porque eu imagino que assim, você conversa com vários líderes, ajuda vários líderes, enfim, já fez isso bastante aí, imagino, ao longo da carreira. Eu queria entender um pouquinho a sua visão sobre onde que líderes normalmente pecam mais quando a gente pensa ali em escalar o nosso trabalho, né? Onde que a galera talvez está colocando mais esforço, que, cara, não gera tanto resultado, e para onde eles deveriam estar olhando. Qual o erro mais comum que você vê? Eu acho, assim, tem dois que me vêm em mente, assim, que eu acho que é não ter expectativas escritas e tá iterando em cima disso e ter um plano um pouco mais além da semana e do mês, né? Acho que um plano um pouco mais de longo prazo para cada indivíduo e para cada área de foco, assim. E o outro é meramente surfando, vamos dizer assim, as prioridades da organização, ou, vamos dizer assim, os e-mails, a Slack, o que está pegando fogo, assim, é muito fácil. Tu vai ter semanas, claro, que tu vai ter que abortar tudo na tua lista de coisas e resolver alguma bucha, né? Mas eu acho que essas duas coisas em conjunto, e aí entra na terceira, que é não fazer um planejamento assertivo para a semana do que tu gostaria de fazer. Porque fazer o planejamento do que tu gostaria de fazer é mais importante quase do que fazer as coisas, né? Tipo assim, tipo, ter esse trabalho de working backwards, né? De trabalhar de trás para frente e exercer essa musculatura é quase mais importante para o teu crescimento como líder do que ir lá e conseguir executar e fazer muitas coisas onde as tarefas estão vindo, tu só tá apagando incêndio, né? Então eu acho que se tu combinar essas três coisas, eu acho que talvez são os erros mais comuns, assim, de não se forçar a escrever expectativas e ter algo ancorando uma visão um pouco mais de médio prazo com cada liderado, com o impacto da organização, né? Não fazer esse trabalho de antes de abrir o Slack, antes de abrir o e-mail, antes de olhar para o board, fazer um trabalho de reflexão e prospecção. E, enfim, acho que são essas coisas. Eu tô até me perdi no... Qual era o outro que eu estava falando? Então, não ter escrito... Você tá on top ao invés de on bottom, né? Você comenta, inclusive, lá na postagem sobre isso. Então, eu acho que essas coisas são as mais relevantes, assim, as que eu vejo líderes mais falhando, assim, né? E
Enfim, e aí o que acaba é líderes apagando incêndio e só indo atrás do momento ali, não do urgente, não do importante. Né? Exatamente. Bom, daí eu queria abrir um espaço aqui para você passar sua mensagem final para quem estiver aqui acompanhando a gente. Cara, Edu, pô, de novo, prazer estar aqui. Eu acho que se a gente está falando nessa questão de escalar impacto, né? Tem muitas ideias ali. Eu acho que tem uma outra dimensão é também pensar no teu impacto direto, indireto e organizacional, né? O que está no teu grupo, o que está num grupo um pouco mais distante, mais dentro da organização, o que está no grupo geral. Eu acho que é começar com alguma coisa. Eu acho que se tem uma coisa que ajuda é tipo eu acho que o principal é escrever, né, cara? Escrever isso documentado semana a semana, ter um ponto de referência, né? Eu acho que isso ajuda demais até te ver onde, para te conseguir refletir onde que tu tá pecando, onde que tá indo. Mas o principal é começar e lembrar desse ponto que delegar é um processo que demora para se pagar. Então, da mesma forma que tu quer que tenha uma infra que escale horizontalmente bem, tu tem que preparar isso por meses ou anos para te conseguir escalar, né? Então, da mesma forma, tu precisa para te conseguir delegar, para te conseguir mentorar, crescer pessoas, né? Enfim, e ver delegar como uma forma de aumentar a senioridade e capacidade de organização, né? Então, é tipo, delegar não é sobre tirar trabalho do teu colo e do teu prato e botar no prato de alguém, é sobre puxar a organização para conseguir fazer mais coisas e alavancar todo mundo e crescer todo mundo no processo, né? Quase que vamos dizer assim, é uma desculpa para te conseguir, é um mal necessário para escalar, né? Vamos dizer assim, delegar tipo alavancar a organização como um todo. Bom, muito obrigado, Thiago, pela conversa aqui, cara. Curti muito conversar contigo, cara. Abração para você e até a próxima. Tamo junto, Edu.